Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Se alguém não tiver com a Bíblia, pode acompanhar aqui na frente, não tem importância. Ezequiel 37, versículo 1. Acharam? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Pode se assentar, pode deixar a tua palavra aberta aí nesse texto. Preste atenção aqui agora. Daqui a pouco nós vamos a ele. O tema é esse aí, irmãos: o que fazer diante do vale? Essa foto que você está vendo aí representa aquele vale. Ezequiel diz a Bíblia que o Senhor veio, a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espíritos, e deixou no meio de um vale, estava cheio de ossos. Ezequiel foi arrebatado em espírito, e em espírito o Senhor pôs ele no meio de um vale de muitos ossos secos. E nessa noite eu quero falar com você o que você vai fazer diante do vale. Olha só, irmãos, esse texto aqui é um dos mais ministrados aqui na igreja. Miguel já pregou sobre ele, pastores, muitos deles já falaram, ministraram sobre esse texto. Só, irmãos, que eu quero te dizer para você: se você não tem problema, vai ter. Se você não tem problema, um dia vai ter. Se você não está passando por problemas, infelizmente, a má notícia é: um dia vai ter. Não é profecia. Não é profecia. Não estou profetizando coisa ruim. É porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Né? Como eu gostaria de dizer que ninguém vai ter problema na sua vida. Mas infelizmente, eu não estaria sendo honesto se não tivesse falando assim. Amém? A nossa vida é cheia de altos e baixos. Benjamin Franklin disse assim: olha, viver é enfrentar um problema atrás do outro. O que é viver? É enfrentar um problema atrás do outro. Aí Benjamin Franklin diz: olha, é como você encara esse problema que vai fazer a diferença. Quando você encara o problema, o que você faz diante dele? Ezequiel estava no meio de um vale seco, cheio de ossos. O que ele fez? Eu quero chamar a sua atenção. O que você vai fazer diante do vale? O vale está diante de você. O vale representa os problemas da nossa vida. Representa as lutas do dia a dia. O que você vai fazer diante do problema? Diante desse vale? Versículo 2, o que ele diz? E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Qual a primeira coisa que você vai fazer diante do vale? Você vai percorrer o vale. Você precisa percorrer o seu vale. Uma pessoa sábia, ela sabe quando está diante de um problema, não sabe? Chegou um problema, eu não sei o que fazer. A primeira coisa que ela faz é entender o problema. Quem é bom em matemática aí? Levanta a mão. Jesus. Quem é expert em matemática aí, irmãos? Quem é bom em física aí? Estava com esse problema de física, dava o tamanho de uma folha. Meu desse tamanhozinho que você ia fazer, dava um jornal. Como é que você faz para resolver um problema? Um professor de matemática falou para mim, falou assim: olha, Divino, o grande problema dos problemas que a gente dá como professor, se você tem que entender o problema. Uma vez que você entender o problema, fica fácil, porque o resto é matemática. Você extrai os dados do problema, o resto é matemática. Matemática não é difícil.
Entender o problema da física ali, as formas matemáticas é complicado, mas é fácil. Então o problema é você entender o seu problema. E tem muitos servos de Deus que ele não entende o problema que ele está passando. Você precisa percorrer, entender, reconhecer o seu inimigo. E o seu inimigo às vezes não é Satanás, é o problema que você está enfrentando. Quando eu entendo o meu vale, fica um pouquinho mais fácil. Porque se eu entender o meu problema, por exemplo, tem pessoa que você chega para ele e pergunta: por que você está desse jeito? Como você entrou dentro desse vale? E ele vai falar: eu não sei. Tem dias que você, não sei se você já aconteceu, eu acredito que sim, você ir em determinado lugar e se perder. Você tem que procurar no GPS lá, para tentar achar a sua localização. Geralmente a gente perde porque você está dentro do carro e você conversou com alguém, pensou em alguma coisa, a placa passou, você perdeu o rumo, não é? A culpa é da gente mesmo. Outras vezes é porque nós não conhecemos o lugar. Então a primeira coisa, você tem que conhecer o seu problema. Você tem que saber como é que você chegou a tal ponto. Porque, irmãos, você é o único culpado da situação que você está. Não é Deus, não é o diabo, ninguém. Você é o maior culpado. Então é importante você conhecer o seu vale. Porque se você conhecer o seu vale, nunca mais você vai entrar nele de novo. Não é? Você tem que saber como você entrou para tentar saber como sair. Então Deus falou para Ezequiel, ele me fez andar, versículo 2, ao redor deles, ao redor dos ossos. Ezequiel começou a passear e andar no meio daqueles ossos. E ele começou a ver a tragédia que ele estava, no meio do problema que ele estava. Assim como Neemias chegou diante de Jerusalém. E diz a Bíblia no capítulo 2, que ele chegou ali, capítulo 1 e 2. E de repente ele saiu à noite. Diz a Bíblia sozinho. Você lembra? Está na câmera, ela vai falar sobre Neemias, né? Então você tem que saber o que eu vou te perguntar. O que ele fez? Ele saiu à noite sozinho, não declarou nada a ninguém. E ele pegou sua montaria e foi andando, percorrendo a cidade. Chegou um momento ali que o animal não podia passar mais. O que ele fez? Ele desceu e percorreu a pé. Chegando ali, que ele foi revelar o que Deus havia dito para ele fazer. Deus tinha determinado para ele restaurar aquela cidade, os muros daquela cidade. Mas primeiro ele tinha que conhecer ela. Você está no vale, irmão, você tem que conhecer o seu problema. Você tem que saber o que está te incomodando. Depois de nós percorrer o vale, você precisa profetizar diante do vale. Olha o versículo 4. Disse-me ele: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Né? Mas antes do versículo 3, o Senhor diz: olha, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que Ezequiel falou? Respondi: Senhor, tu sabes. Se o Senhor falar que ele vai reviver, o Senhor vai. Ele vai. Se eu falar que não, ele não. Irmão, se Deus falar que vai fazer um milagre na sua vida, ninguém pode te impedir. Quando Deus determina a bênção, ninguém pode impedir. É como Balaão tentou dizer: como eu poderei amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? O Senhor te abençoou, o Senhor te abençoou, e ninguém pode falar nada. Ninguém pode fazer nada. O homem de Deus se demonstra em momentos difíceis, não é? É quando não existe nenhuma solução. Quando ninguém mais vê a solução. O verdadeiro homem de Deus, ele começa a profetizar.
Ele começa a fazer como nós cantamos agora. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acredito. Deus está do meu lado. Deus é Deus. Ele não vai me abandonar. Deus é comigo. Ele começa a profetizar o milagre na sua vida. Mesmo ele não acreditando. Ele começa a profetizar. Ezequiel viu um monte de ossos secos. E de uma coisa eu tenho certeza. Ezequiel não estava prestando atenção no problema. Como eu falei no capítulo 37:3. Ezequiel fala. Deus pergunta, Ezequiel, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. Ezequiel não estava prestando atenção no problema. Ele estava olhando para o Senhor. Irmão, está chegando a hora da igreja voltar a olhar para Jesus. Voltar a olhar para o Senhor. Irmão, nós precisamos ter prazer em estar na igreja. Prazer em orar. Prazer em ler a Bíblia. Prazer de pegar a palavra de Deus. Pôr a garrafinha de café ali e ler a palavra com prazer. Vou pegar o chimarrão, né, assim? E ler a Bíblia com prazer. Ou uma garrafinha d'água ali. Você sabe quando você quer falar com Deus? Sabe o canto da sua casa que é mais sossegado? Tem lá na sua casa um lugar sossegado, Camila? Nossa, aí, né? Falou que é mais ou menos. Na sua casa tem um lugar sossegado, Lucas? Então você vai lá para aquele lugar, pega a Bíblia e vai ler, vai falar com Deus. Você tem um lugar especial para orar na sua casa, Miguel, para ler a Bíblia? Vai para lá. Servo de Deus tem que aprender, irmãos, que ele precisa passar. Agora nós vamos ter que gastar mais tempo falando com Deus. Então Ezequiel não estava olhando para o problema. Ele estava no meio desse vale, só ossos. Tem uma versão que fala que os ossos estavam sequíssimos. Deus falou, esses ossos podem reviver. Ezequiel não pensa, Senhor, tu sabes. Se eu falar que vai, ele vai. Senhor é Deus. Ezequiel sabia que os ossos estavam secos sem vida. Ele sabia que aqueles ossos não tinham vida, mas ele conhecia o seu Deus que é vida. Tem gente que vê o problema, ele sabe o problema, mas ele não conhece o seu Deus. O problema é que ele não conhece o seu Deus. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não ora, fala com Deus, então ele não crê mais em Deus. Ezequiel tinha certeza que se Deus falasse, ia acontecer. Dando ouvido à voz de Deus, irmãos, a sua palavra, você vai poder profetizar e ver o milagre. Pare de dar atenção ao problema. Eu não sei porquê, mas eu tenho citado tanto aqui, fica até cansativo, o pessoal deve falar, pastor, parece só conhece essa história, né? De Davi e Golias. Mas por que o povo ficou humilhado 40 dias, um exército inteiro? Por quê? Porque estava dando atenção demais a Golias. O homem era grande, os braços dele eram enormes, a coxa dele era maior do que o seu irmão. O homem tinha mais de 3 metros de altura, alguns, segundo a história, 3,40 metros de altura. Então era algo fora do comum. Mas eles esqueciam que o seu Deus, o Deus de Israel, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, ele fez o sol e a lua parar para Josué vencer a batalha naquele dia. Então o seu Deus tem poder, você tem que ter comunhão com ele. Pare de olhar para o seu problema. Pois, irmão, não importa o seu problema, se você profetizar um milagre, vai acontecer. Não importa se é financeiro, família, familiar. Se você profetizar, confiando em Deus, vai acontecer. Olha Ezequiel 37, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um ruído, um rebuliço entre os ossos. E se encheram cada um, e se achegaram cada um ao seu osso.
E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e se estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia espírito neles. Ezequiel profetizou, e tudo começou a colocar no seu, começou a se encaixar. Aleluia. Seguindo a ordem de Deus, mas Ezequiel profetizou e viu o milagre acontecer. Talvez você está no meio de um vale. E talvez você está cético em profetizar sobre o seu problema. Então você vai falar, pastor, como é que eu vou profetizar, sendo que eu não creio? Irmão, se eu não vejo solução. O salmista diz, Senhor, eu elevo os olhos pelos montes e grito, de onde me virá o socorro? O que você acha que era aqueles montes que Davi fala? O Salmo 121. 121? Você acha que os montes são os montes em volta de Jerusalém? Não, que ele não é problema, irmãos. O salmista estava cercado de problemas. Mas no verso 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem que crer no Senhor, seu Deus. Irmãos, está difícil até para as pessoas dar ouvido ao que a gente fala, não está? Tá ou não está? Já conversou com alguém que você está conversando com ele, parece que o olhar dele transpassa, vai para o horizonte? Porque ele não está prestando atenção no que você fala. Você pode contar a história do Superman, você pode contar a história da Mulher Maravilha, que ele não vai estar nem aí. Ele não está prestando atenção no que você fala. Só o corpo dele está ali, sua mente está em outro lugar. Mas, irmãos, quando você profetiza de acordo com a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aí, diga amém. Então, se você tem o Espírito Santo, se você ora, se você tem comunhão com Deus, você é amiga, então isso quer dizer que Deus fala através de você. Então, se você profetizar, até os ossos vão dar ouvido. Aleluia. Nós precisamos crer um pouquinho mais. Glória a Deus. Porque se você não quer crer no que a Bíblia diz, irmãos, olha, até a ciência fala sobre o poder das palavras. A física quântica, ou a mecânica quântica, é que a física que, no caso, ela examina o comportamento dos elétrons e dos micro-organismos em todo o ser vivo, né? Em tudo, então, na física quântica, diz que quando eu falo alguma coisa, quando eu profetizo, quando eu profiro alguma palavra, eu crio um ambiente para que aquilo aconteça. Um estudo que diz que as palavras interferem em nossa vida, criando situações boas ou más. Por exemplo, se você foca no negativo, você atrai a doença, a dívida. Relacionamento doentio, mesmo que você queira estar longe disso. Quantas vezes, irmãos, das 2 vezes que eu bati, eu só ficava pensando naquilo. Vai acontecer, vai acontecer. Não vê como já aconteceu? Então, quando vi esse pensamento, eu já oro e repreendo na hora. Por quê, irmãos? Até os meus pensamentos interferem. De acordo com a física quântica, até os nossos pensamentos têm influência direta sobre a nossa vida. Isso é bíblico, Provérbios 23, 7. Que o homem pensar em sua alma, assim ele é. Que o homem pensar em sua alma, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está comigo. O que você pensa, você é, irmãos. Você se considera um derrotado? Você é um derrotado. Por isso que essa palavra eu não consigo, eu não posso, não pode fazer parte da nossa vida. O que Albert Einstein diz? 99% é transpiração. 1% é inspiração, irmãos. Quer tocar violão? Você vai ter 99% de chance. Se você se esforçar, 1% vai ser inspiração. A maioria das pessoas nascem com talento. Mas se não se dedicar, o talento não flui. Tem muitas pessoas, corrijo, que nascem com talento. Mas se elas não se dedicarem, a coisa não flui, não é? Então, o que você pensa? Quando nós cremos de verdade em alguma coisa, nós passamos a falar sobre isso.
Nós temos que criar um ambiente para aquilo acontecer. É por isso que eu falo, irmãos, você precisa orar pelo seu casamento. Você tem que falar: eu tenho um casamento abençoado, meus filhos são abençoados, a minha vida é boa, Deus tem me abençoado. Irmãos, eu sei que isso funciona. Está vendo a palestra de alguém, ela falou assim: olha, ser grato vale, funciona para quem crê e até para quem é ateu. Para quem não acredita, se eu for grato, ele vai ser abençoado. Gratidão atrai bênção. Amém. Glória a Deus. O povo de Israel ficou no deserto porque não peregrinava e reclamava, irmãos. Deus mandava maná, não tinha que trabalhar, mas esse maldito maná de novo. Irmão, Deus está te abençoando, está te sustentando, você está reclamando. Eu não posso reclamar, porque eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho 3 filhos abençoados, tenho uma linda neta, então eu não posso reclamar da minha vida. Tem coisas que eu queria que fosse diferente? Tem, mas aí depende de mim. Eu tenho que me esforçar para que minha vida mude. O pastor Felipe Valme, que esteve aqui no Brasil há alguns anos, ele voltou para a terra dele lá, não sei se era canadense ou na América do Norte lá, e ele postou lá uma vez, lá, esse ano, que ele estava voltando a fazer um curso no grande Excel. Estava voltando a aprender de novo com 80 anos. Cara, você pode aprender, você pode crescer e prosperar. Pastor Lindomar ministrou aqui nesse altar a respeito do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, está aproximando a final da vida dele, que ele sabia, a minha partida é chegada. Traz os livros, especialmente os pergaminhos. O homem estava perto de morrer e ele estava querendo estudar e conhecer mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E nós temos tudo hoje na mão. Com o celular hoje você consegue acessar um monte de coisa, um monte de conhecimento. Essa é a geração que tem mais conhecimento e a geração mais preguiçosa que está tendo. Você quer que as coisas mudem? Comece a profetizar. Ezequiel profetizou e viu o milagre acontecer. Viu o impossível acontecer. Mas ainda não havia vida naquele exército. Talvez as coisas estão bem encaixadinhas para você. Parece que está tudo bem. Mas é preciso, ainda Ezequiel 39, 37, verso 9 e 10. Diz a Bíblia, ele diz: ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz: Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem sobre os 4 ventos ao Espírito, que assopra sobre esses ossos mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. Se puseram em pé um exército grande e extremo. Irmão, tudo pode estar de pé na sua vida, mas se o Espírito Santo não fazer parte da sua vida, o seu casamento pode estar maravilhoso, pode estar bem. Maravilhoso não bem. Porque para estar maravilhoso, o Espírito Santo tem que fazer parte dele, senão pode estar bem, mas não está bom. Tem coisa que está bem, mas não está bom. Mas para isso, você precisa estar em comunhão com Deus. Você tem que orar com o seu cônjuge, orar com o seu marido, com a sua esposa. Você que tem filho pequeno, tem que orar com seus filhos. Tem que contar a história bíblica para ele. O melhor momento da minha vida é quando meus meninos eram pequenos. Que eu reunia eles no quarto e eu podia contar histórias bíblicas para ele. Aquilo era maravilhoso. Não tem nada que se compare a isso. Então, você tem que falar do amor de Deus para a sua família. Você tem que profetizar o milagre na sua vida. Você tem que profetizar a restauração. Porque nós não somos daqui desse mundo. Se você se profetizar, eu gosto quando Deus fala com Ezequiel 2, Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Mas é interessante que no versículo 2, Ezequiel 2 fala, quando ele falava comigo, o Espírito me pôs de pé. Deus mandou Ezequiel ficar de pé, mas ele só conseguiu ficar de pé na presença de Deus quando o Espírito entrou nele, ele ficou de pé. Amém. Vamos ficar em pé. Então Ezequiel só ficou de pé na presença de Deus quando o Espírito de Deus entrou nele. Tem muito crente aqui hoje que está precisando do Espírito entrar nele de novo. Está precisando do milagre acontecer na vida dele. Quanto tempo que você não ora, irmão? Que você não chora ali no altar?
desse vale? Você vai se desesperar ou vai confiar em Deus? Você vai profetizar ou ver o milagre acontecer? Você só depende de mim e de você. Tem coisa na sua vida, eu vou te falar, nunca mais esqueça. É só você e Deus. Não vai ter ninguém. Ezequiel estava sozinho, só ele e Deus, num vale. Tem hora que você está no vale, é só você e Deus. Não vai ter esposo, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter o pastor, o irmão. É você com os seus problemas. É por isso que o maior intercessor por você é você mesmo. Você precisa crer nisso. Você pode dizer amém? Amém. Diga, eu vou profetizar na minha vida. Eu vou profetizar na minha vida. Você tem que profetizar Amém. coisas boas. Glória. Só que tem um porém. Se eu profetizo bem, né? Milagre, bênçãos. Aí o dia inteiro você reclama e murmura. Você vai receber alguma coisa? Hã? Não, minha esposa é maravilhosa. Mas só fica reclamando da comida dela. Só fica reclamando que ela não faz isso, ela não faz aquilo. Eu não posso nem reclamar da minha esposa. Ela é uma santa, faz tudo. No sentido de criar. Porque para aguentar o pastor não é qualquer um. Ela está aguentando, tem 37 anos. 37 anos. Quando eu conheci ela, era uma menininha. Ainda bem que ela é uma menininha até hoje. Graças a Deus. Então confia no Senhor, irmão, vai valer a pena. Está vendo esse vale aqui? Ele vai se transformar num vale com um exército. Você vai ser abençoado. Vamos falar com Deus.